crônica tem uma história muito bonita, porque ninguém queria incluir crônica na universidade, ela era rejeitada. E a academia não tinha bons olhos para a crônica. Mas a academia trabalha com ícones, né? Ela trabalha com Neil Obstadt, como a velha igreja, o velho direito canônico, né? Com o imprimato. E um belo dia, aquela editora que fazia aquela coleção Para Gostar de Ler, não sei se você se lembra, no 5º volume, ou é o 7º, não me lembro agora, quando chegou no 5º volume, eles ficaram com um problema. Eles então disseram, olha, os professores não estão entendendo o crônica, eu preciso explicar o que é a crônica. Há um problema na editora comercial, de como fazer aquele caderninho para instruir o professor a trabalhar com o texto de crônica. E a editora vai, que é a Ática, vai ao grande Antônio Cândido. E ele escreve um prefácio, intencionalmente didático, por solicitação da editora, e dá o título de Literatura ao Reis do Chão. E ele começa a contar, nesse prefácio, que não se pode fazer uma literatura só com grandes romancistas, com grandes poetas, com grandes contistas. Que existe essa crônica, que é uma literatura ao Reis do Chão. É como se ele fizesse um enlace, digamos, com o Rei de Chaussée, né? que é o Rei do Chão do elevador na França, ou o RC ao Rei do Chão do elevador em Lisboa, porque a crônica nos jornais franceses ela saía em rodapé, no chão da página. Né? Então a literatura ao Rei do Chão tem uma certa alegoria com essa questão do Rei de Chaussée francês e do Rei do Chão dos portugueses. Ele então, a partir daí, ele faz um enlace e monta essa estrutura desse texto com a literatura ao Rei do Chão para dizer que era preciso considerar a crônica como, digamos, uma pequena história, uma petite histoire, se fosse o caso, do cotidiano. E esse prefácio termina levando uma professora de São Paulo, Nádia Gottlieb, né? Ela era diretora da Biblioteca Maria Andrade em São Paulo e ela promove um grande seminário sobre crônica, a partir desse texto de Antônio Cândido. É o texto que abre o volume, que naquele momento a revista da biblioteca foi toda dedicada à crônica e toda dedicada a este seminário promovido por Nádia Batella Gottlieb. Isso gera depois um grande seminário na Unicamp, e é feito um livro, um calhamaço, a crônica, o gênero, a técnica, a história, e esse livro, e esses 2 volumes, eles são o abre-te sésamo, vamos dizer assim, para chegar à universidade. E a partir daí a crônica chega à universidade. Mas a crônica já estava na alma do brasileiro, com Machado de Assis, com Lima Barreto, desde os primórdios. Né? Desde os primórdios que a crônica é esse olhar para a rua, com João do Rio. Essa formação da crônica brasileira, esse olhar para a rua, né? Essa coisa da vida comum, o que Marinati chamava de os temas da vida besta, e isso nasce com a literatura urbana brasileira. Há 2 teses, uma etimológica, que é a pobre, e essa da pequena crônica, da petite histoire. Uma é etimológica, crônica vem de Cronos, Deus do tempo, pequena história. E é uma solução pobremente etimológica, ela não resolve o problema. Quem abre para resolver o problema é Antônio Cândido. Né? Quando ele vai para uma literatura ao Reis do Chão, ou seja, quando ele quer dizer isso, ele não está dizendo que é uma literatura vulgar nem barata, apenas está dizendo que ela está ao Reis do Chão. É o café que você está tomando, é o carro, é o prego, é a angústia, é o medo. É um gênero ligeiro, a leitura de fim de tarde ou de fim ou de começo de manhã. Ela inaugura, de certa forma, a linguagem fragmentada, ela inaugura a coisa incompleta, inconclusa, ela inaugura a obrigação de não ser conclusivo necessariamente. Coisa que Gilberto Freire vai defender lá na frente. Eu sou inconcluso quando ele diz que não termina nada. Né? Rubem Braga deu, na minha opinião, a maior definição de crônica. Ele diz, o cronista é aquele que vive dos restos do banquete literário. Imagine como a frase é boa. Imagine uma sala já na penumbra, o banquete terminou, todo mundo indo embora. Nós, os cronistas, somos ratinhos, vamos subir na mesa. Né? Pegar um naco de carne, um bico de pão, o que restou do arroz da alva literatura, e com esses restos, né, com esses farelos que ficam sobre a mesa, nós vamos fazer pequenos romances, pequenos contos, pequenas novelas, porque não nascemos para fazer grandes contos, grandes romances e grandes novelas. Ou seja, aquela história que um amigo meu diz, o cronista tem um fôlego curto, mas intenso. É verdade, eu tenho 30 linhas todos os dias para encantar ou desencantar. Né? E o pior da crônica é o seguinte, é que a crônica não tem conserto porque ela é muito pequena. Você só sabe no dia seguinte o ponto exato em que a perdeu.
o ponto exato, a linha exata de quando ela fugiu da mão. Tá entendendo? Ela fugiu e aí você encheu linguiça. E aí ela não faz mais sentido. Às vezes ela foge no começo, às vezes por sorte foge no fim. Às vezes você constrói uma crônica como você quer, como você imaginou, mas você não conseguiu fazer um fim. Não é? Então é aquela história, a crônica é muito curta para você consertar. A crônica é um bate-pronto. Não é? Ou você faz, ela é um fluxo. Eu acho que ela é um fluxo. A crônica é como se fosse você regurgitando algo que engoliu o dia todo ou a vida inteira. Né? Há uma coisa perigosa na crônica, que é a crônica agendada. Quer dizer, você ser triste porque aconteceu um fato triste e ser alegre porque aconteceu um fato alegre. Às vezes nem você está alegre o suficiente para parecer alegre, nem você está triste o suficiente para parecer triste. O cronista termina sendo um anotador de tristezas e de alegrias, e é aí que ele resvala facilmente para o patético, para o gratuito, para o sem sentido. Né? Eu, na verdade, eu fui cronista por acaso. Eu fui cronista por acaso. E a história da minha entrada na crônica em 81 é engraçadíssima, porque eu era chefe de reportagem do Diário e, às vezes, interino de Roda Viva, que fez esse ano 40 anos, quando o Cassiano entrava férias. E houve um determinado momento em que Paulo Macedo pediu férias para fazer um curso da Escola Superior de Guerra em Recife, no Rio, acho que no Rio, 3 meses. Eu fui chamado pelo diretor do jornal para fazer uma coluna. Eu era o pauteiro do jornal, eu pautava os repórteres. Então o que é que eu fiz? Eu sabia que tinha uma sobra de temas que não davam matérias, eram pequenas notas. Então eu criei uma coluna chamada Extra Pauta e pus um aviso que substituiria Paulo Macedo até que ele retornasse. Eu não podia manter o nome de Paulo Macedo porque eu não sabia fazer crônica social. E eu então fiz uma coluna Extra Pauta numa quarta-feira de cinza, de fevereiro de 81, para sair na quinta. Quando eu entreguei as notas que a diagramação tentou fechar a coluna, faltavam 30 linhas. Eu estava vindo do Carnaval de Olinda. Aí o que é que eu fiz para completar a coluna? Eu escrevo uma crônica, sem saber que era crônica. Sabia que era crônica, mas não tinha consciência de que seria cronista, né? Eu escrevi uma crônica sobre o Carnaval, o Flor da Lira, que era um bloco que estava completando 100 anos, de pau e corda, com banjos americanos, sem nada eletrônico, e aquilo me chamou a atenção. Então eu escrevo sobre o Flor da Lira, que eu acompanhei nas ruas de Olinda, que eu acompanhara 2 dias antes na rua de Olinda. Ele sai aos domingos. Nisso, Rejane telefona para mim, para resolver alguma coisa. E eu então disse, olha, eu tenho que fazer esse texto e não estou encontrando um título. Ela então sugere, põe a cena urbana, você não fala que viu uma cena belíssima? Eu coloquei cena urbana como o título daquela crônica. Luiz Maria Alves leu, Santos tinha deixado o Diário Natal, tinha sido nosso último cronista, tinha deixado o Diário Natal para dirigir o setor de jornalismo da TVU, a TV Universitária estava começando, sendo instalada. Então faça você uma crônica, quando terminar essa coluna você vai ficar fazendo essa crônica para o jornal não ficar sem crônica. 3 meses depois, Paulo Macedo voltou e eu fiquei fazendo um rodapé só com uma crônica na 4ª página. O episódio interessante disso aí, primeiro, isso me fez cronista. E houve uma coisa interessante, é que eu criei um personagem. Naquela época havia uma reação muito grande contra qualquer pessoa que tivesse algum traço de gay. Coisa na era uma cidade muito conservadora de um lado ainda, né? Então eu criei uma figura chamada Jacinto de Campos, uma homenagem a Jacinto de Tormes, que foi o grande cronista dos anos 50 no Rio. E Campos, porque Jacinto é uma flor. E como minha mulher tinha uma certa facilidade com o francês, eu colocava esse cara lá, que de vez em quando reclamava da mesmice, do tédio, uma figura entediada, complicada, né, que sentia falta de lojas que não tivesse champanhe francês. Eu criei essa figura. E isso funcionou de tal maneira naquela época, a cidade era fechada em 2 jornais, Tribuna e Diário Natal, não tinha outro jeito. O que você escrevesse tinha que ser sucesso do ponto de vista do nível de leitura, né? E isso termina criando um volume tal de expectativa na cidade que quando Paulo Macedo volta, vai à direção exigir se saber quem era Jacinto de Campos, porque ele tinha deixado a coluna sem isso, e agora ele pegou a coluna que tinha um viado, e não era possível conviver com um negócio desse. Ora, Alves não podia dizer ele porque era meu cúmplice. A parte de Jacinto eu deixava no birô de Alves. E Alves mandava deixar na redação. Porque há um lado de Luiz Maria Alves que as pessoas não conhecem. Ele era meio anarquista. Ele era, por trás daquela capa toda, daquela austeridade, daquela armadura de aço,
daquele homem extremamente conservador e implacavelmente duro, ele tinha um lado anarquista de repórter de jornal, né? Foi repórter policial a vida inteira. Então ele mandava deixar na redação como se recebesse direto, e eu então publicava por determinação da direção. Mas o texto era meu, claro.